Olá, meus queridos, Pastor Samuel Viana, com mais alguns versículos bíblicos de Mateus capítulo 3, versículo 3 ao 5, que diz: Este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Meus queridos, quando João Batista veio anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, muitos pensavam que ele era o Cristo prometido, aquele que estava revelado sobre ele em vários livros do Antigo Testamento, onde vários profetas falavam acerca da vinda do Cristo, do Messias, daquele que iria remir Israel, daquele que iria trazer uma palavra de fé, de esperança, que iria sarar aquele povo, que iria sarar aquela terra e que iria libertar aquele povo. Mas, queridos, a Bíblia também falava de um que vinha antes dele, que era o que iria preparar o caminho, o que iria endireitar as veredas, e este era João. E é interessante nós observarmos, queridos, a vestimenta, o modo de vida deste profeta. Este profeta, ele diferenciava-se muito daqueles que atualmente se intitulam, daqueles que propriamente se consagram, se fazem como profetas. Muitas vezes em grandes igrejas, muitas vezes andam em carrões, muitas vezes tem uma mega estrutura de TV, de rádio, de mídia, muitas vezes tem um alcance financeiro muito grande, mas porém não tem a unção, não tem a graça, não tem a palavra que João tinha. E a prova disso, queridos, porque o que evidencia o profeta é a concretização das suas profecias. O que dá autoridade ao ministro de Deus é a realização daquilo que ele fala. E diz a Bíblia que toda Jerusalém vinha ter com João. Por que isso acontecia? Porque ardia nos seus corações o arrependimento, a palavra. As pessoas sentiam no seu íntimo, no seu interior, a necessidade de mudança, a necessidade de transformação, a necessidade de abandonar o pecado, de largar o erro, de largar o mundo. Queridos, porque o homem em si, ele é atraído, o homem em si, ele tem o desejo pelo pecado, é o natural do corpo humano, da alma humana. Mas, queridos, quando o Espírito Santo de Deus, ele adentra do coração do homem, ele passa a fazer parte da mente humana, os pensamentos mundanos começam a ir embora, e a pessoa começa, queridos, a ter uma sede de Deus, a ter uma vontade de largar o pecado, de largar o mundo, de largar tudo aquilo que todo mundo sabe que é errado, porém muitas vezes não consegue resistir. E aí, queridos, as pessoas estavam largando o pecado, as pessoas estavam sendo batizadas por João Batista. Então, esta geração precisa também dessa transformação, para que todas as pragas, para que os males possam ir embora. Porque diz a Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é isso que o Senhor quer te dar. Ele quer te dar a vida eterna, Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar felicidade. Mas tudo isso depende de você. Então busque ao Senhor, leia a Bíblia Sagrada. Se na sua cidade as igrejas estão liberadas para abrir, vá a um culto, procure uma igreja, vá se congregar, busque mais o Senhor, se debruce na palavra de Deus, que com certeza você será ricamente abençoado. Que Deus abençoe. Pastor Samuel Viana, da Igreja Plenitude do Senhor.